Boa noite a todos. Boa noite. Hoje é exatamente 15 de maio de 2024 e estamos nós reunidos para estudarmos a obra. Voltei. Olha, estamos voltando, né? Que bom, gente. É uma alegria sempre muito grande nós estarmos aqui para estudarmos a obra espírita junto com vocês. Sozinho não tem muita graça, não. O bom é aqui. É tão gostoso a gente estudar em grupo. Nós vamos solicitar para a nossa irmã Odila, que irá fazer a nossa prece de abertura, e logo depois o nosso querido Mateus irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Sejamos todos nós bem-vindos, aos nossos amigos que também estão acompanhando através do canal EOS Manaus. Vamos orar? Divino amigo Jesus, irmão maior de todos nós, é com gratidão, Senhor, e alegria no coração que aqui nos encontramos, rogando nesta noite, Senhor, que Tu nos ampare e nos abençoe, que nos ajude a enxergar todo o ensinamento, a ouvir com a alma, para que esses estudos, Mestre, consigamos nós trabalhar em nosso íntimo para ser o Teu instrumento do bem. Abençoa esta casa, Senhor, que nos acolhe. Abençoa todos os trabalhadores do plano físico, do plano espiritual, deste grupo de amor, Senhor, que fazem parte do Teu rebanho. E nós que aqui viemos buscar o Teu amparo, que possamos nos unir com os melhores sentimentos para que esta casa cresça cada dia em amor, em compreensão e união, para que a luz se expanda, para que todos aqueles que aqui cheguem, Senhor, se sintam acolhidos por Ti. Pedimos, Senhor, nesse momento, que Tu abençoe a nossa irmã Conceição, para que ela sempre tenha força, coragem, determinação, equilíbrio, para cumprir com a sua missão, pois ela fez um compromisso contigo, Senhor, e que nós possamos ajudá-la a concluir a Tua obra divina. Permite, Senhor, que os amigos espirituais que aqui se encontram recebam as Tuas bênçãos, a Tua luz, e que nós também contribuamos hoje, Senhor, e sempre com esse trabalho de renovação e de paz. Abençoa nossos anjos guardiões, aqueles que nos tutelam, Senhor, que vibram por nós para vencermos a nós mesmos as dificuldades. Que Maria Santíssima nos abençoe e que possamos nós, Senhor, respeitar o momento de estudo e dedicação a esta doutrina. Graça te damos, Senhor, que assim seja.
Boa noite a todos. Hoje nós vamos dar continuidade, à leitura do Voltei, e nós lemos na semana passada o item 8.4, em repouso, que o irmão Andrade e a filha do nosso irmão Jacó, que é o nosso senhor Frederico Figner, eles o acompanharam para uma residência para que este descansasse após a sua chegada no mundo espiritual, que já chegou à sua derradeira morada até aquele momento. E após ele chegar nessa casa, ele fez uma conversação ali e encontrou com um espírito muito querido, que ele usou o pseudônimo de Mãe Frida. De acordo com ele próprio, na leitura do item 8.4, ele foi informado que não poderia falar o nome desse espírito, que era muito querido para ele e para a filha dele, Marta, que ele considerava como uma segunda mãe. Mas ele não pôde falar o nome real desse espírito, mas nos informou um pseudônimo, um nome fictício, que ele deu como Mãe Frida. E após ele ser recebido, ele faz uma caracterização do ambiente, mostrando como a casa em que ele vai repousar, naquele momento que ele vai passar a habitar, era muito bonita e sublime, mas sem ser envolta em luxo, mas de muito bom gosto, tudo muito luminoso e com características muito belas. E após ele ter essa chegada inicial, ele se sentiu muito cansado, ele sentiu um cansaço muito grande, por causa que estar longe do grupo do Dr. Bezerra de Menezes fez com que toda aquela dispneia, aquela falta de energia que ele tinha naquele momento de desencarne, voltasse, por conta da distância da energia vivificante do Dr. Bezerra de Menezes. E logo após ele sentir essa energia, essa falta de energia, ele foi instruído para repousar. E agora nós vamos dar seguimento à leitura, entrando no capítulo 9, cujo título é Esclarecimento. Queria ter um filho assim. Vamos lá então que Jesus sempre nos conduza. Esclarecimentos. Acordando do estranho torpor em que me afundara, porque lembra que ele entrou num sono, um sono incontrolável, precisava dormir, já tinha um lugar quentinho ali esperando por ele. Em que me afundara, não conseguiria dizer quanto tempo repousei. Não sabe. Não classificava por sono comum o estado diferente em que permanecera imobilizado. Isso não é um sono como esse que a gente tem aqui na Terra. Ele coloca aqui, não classifico por sono comum o estado diferente em que permanecera imobilizado. Tratava-se de um repouso desconhecido. Então, fui dormir, a gente está pensando que é aquele que a gente dorme, que fica babando em cima da cama. Não, isso aí é uma necessidade orgânica. Lembra que ele não tem mais um organismo físico. Agora é perispírito. O repouso, o cachorro dorme, o gato dorme, o urubu dorme, tudo que é animal dorme. Porque é uma necessidade orgânica, Então, aqui ele não tem mais o organismo, mas ele teve esse sono. Por isso é que ele usa o termo dormir, mas é a nível de comparação, para a gente ter uma ideia da parada que ele deu. Ele diz, tratava-se de um repouso desconhecido, ou seja, não tem absolutamente nada a ver com o sono babando em cima do sofá ou em cima da almofada, tá? Ele diz que é desconhecido dele. Meu corpo espiritual jazia, o corpo espiritual é de quem que ele está falando? Perispírito. Presta atenção. Meu corpo espiritual jazia, ou seja, permanecia prostrado no leito acolhedor. Lembrando que o corpo perispiritual, ele também é feito de uma matéria menos densa do que o corpo físico, mas ainda assim é uma matéria. Quanto mais evoluído o espírito, menos material é essa matéria que compõe o perispírito. Quanto menos evoluído o espírito, mais material é essa matéria que compõe o perispírito. Ficou claro isso?
Então, ele disse que o corpo espiritual jazia, né, permanecia prostrado no leito acolhedor, ou seja, o perispírito. Contudo, achava-me numa atmosfera reveladora e surpreendente. Quando nós estamos aqui encarnados, a gente deita. Quando a gente começa a babar no travesseiro, é a hora que o espírito se desliga. Então, eu, espírito, saio do corpo, que a gente vai chamar de emancipação. Quer entender isso detalhadamente? Livro dos Espíritos, tem um capítulo lá intitulado Emancipação da Alma. Vá lá que você vai estudar detalhadamente esse momento do sono. Então, o espírito se desliga entre aspas, né? Porque ele fica ligado sempre pelo cordão. Ele sai do corpo, inconsciente. Quando ele volta, não lembra nada do que viveu, mas ele traz as sensações boas ou ruins, conforme o local que ele esteve. Não necessariamente, o sair do corpo, você vai dar uma volta no mundo espiritual, é raríssimo. Normalmente você desdobra e permanece por aqui mesmo. Então, dependendo das tuas condições, dependendo dos teus desejos, dependendo dos teus valores, você vai em busca daquilo que você gosta. Então, como vocês são espíritos nobres, que adoram estudar, no momento do desdobramento, vocês buscam espaços de estudo, não é verdade? Porque aqui não tem ninguém que gosta de um forrobodó. Nós não temos aqui ninguém presente, nem nenhum irmão que acompanha online, que quem tenha qualquer dependência química, não é verdade? Ou que gosta de forrobodó. Não, são pessoas nobres, que adoram estudar, adoram fazer o bem. Então, ao sair do corpo, no processo de desdobramento, vai procurar um estudo, não é verdade? Vai procurar ser útil, né? Jamais um forrobodó. Entende? Isso tudo por aqui. Então, eu deixo o corpo físico prostrado, eu, espírito, saio, obviamente, acompanhado do meu perispírito. O espírito tem forma? O espírito, ele não tem forma. Ele é uma chama, uma centelha. Quem dá forma humana é o corpo perispiritual. Até aqui estamos juntos? Então, vamos agora, nós temos o senhor Jacó, que é o senhor Frederico Figner, que já está no mundo espiritual. Então, se ele está no mundo espiritual, já não é mais um ser trino. Corpo, perispírito e espírito. Agora ele é apenas o quê? Duplo. Perispírito e espírito. Aí ele acabou de nos revelar que o corpo perispiritual jazia prostrado, ok? O corpo perispiritual ficou, e ele diz: meu corpo espiritual jazia prostrado no leito acolhedor, contudo, achava-me numa atmosfera reveladora e surpreendente. Então, se o corpo perispiritual estava aqui, e se ele se achava, se encontrava, se identificava em outro canto, que corpo era esse? Espírito não tem forma. O perispírito ficou. E é aquilo que nós vamos chamar de corpo mental. Corpo mental. Não tem problema não, a gente já desembaralha. Vamos já colocar as cartas tudinho. Quando a gente está aqui encarnado, a gente dorme, corpo físico, e eu desperto do outro lado, espírito acompanhado do meu perispírito, beleza. Agora morri, desencarnei, né? Passei pelo processo da desencarnação. É até estranho quando a gente diz desencarne, né? Um substantivo, desencarne é tirar o osso da carne. Né? O ideal é nós falarmos desencarnação. Né? Desencarne é desossar, tirar o osso da carne, né? É desagradável, né? Desencarnação. Descarnar. Descarnar, tirar o osso. Não, é desencarne, tirar o osso da carne. Descarnar. Lá no sul é descarnar. É, mas se tu acompanhar, sobre verificar ele como substantivo, é desencarne.
Então, Odila, presta atenção. Estamos nós agora no mundo espiritual, desencarnamos. O corpo físico já era. Então, eu estou com a minha forma perispiritual. E ali eu dormi no mundo espiritual. Entrei nesse sono pesado. Tá? Que ele disse que não tem nada a ver com o da terra. Então, o perispírito ficou lá na casinha, na cama, deitado. E ele diz assim, ó. Contudo, achava-me numa atmosfera reveladora e surpreendente. Ele não ficou na casinha, ele foi para um outro local. Aí, se ele foi para um outro local, o perispírito ficou dormindo, ficou prostrado. Então, esse corpo que tem forma também, a gente vai chamar de corpo mental. Entendeu? Um corpo mental. Oi. Quando a gente está encarnado, quem vai apresentar lá é o perispírito. O corpo mental faz parte, está comigo. Entendeu? Vou chamar de mais uma camada. Mais uma camada, vamos supor. Quem vai apresentar o corpo mental é André Luiz, já lá em Evolução em Dois Mundos. Mas a gente viu isso no André Luiz, quando ele foi para o mundo espiritual, que ele foi recolhido, e ele disse que dormiu, e de repente ele se viu conversando com quem? Com a mãe, em uma outra espaço, com o corpo mental. Só que a gente lê e a gente passa batido. Sim, mas se o corpo perispiritual ficou dormindo, qual foi o outro corpo que apresentou lá? A gente vai chamar de um corpo mental. A gente podia dizer que... Olha, fica difícil a gente querer dar nome, entendeu? A gente não tem muito conhecimento do corpo mental, mas a gente sabe que ele existe. E o André nos apresenta como um corpo mental. Um corpo mental. O corpo mental está ligado ao espírito. Sim, cada um tem o seu. Cada um tem o seu. Quando encarnado é o perispírito. Quando você já desencarna, é o corpo mental. Não, quando está no processo de espírito, aí Isso. E isso não é utilizado por todos os espíritos. E aí ele fica sem forma quando ele está separado do perispírito. O espírito não tem forma. Quem dá forma sem o perispírito é o corpo mental. Que ele dá forma, porque ele carrega na mente dele a formação do corpo. Por isso que é um corpo mental. Se eu não tenho conhecimento da minha forma, logo eu não posso criar um corpo mental. Entendestes? Eu crio a forma. Daí chamar corpo mental. Então o corpo perispiritual ficou ali, foi para um outro canto, e ele vai dizer o que ele fez nesse outro canto. Fala, meu filho Mateus. Sim. Só que nesse caso, ela não deixou o perispírito. Ela condensou o perispírito, não foi o corpo mental. Entendeste? Ela condensou o perispírito. Aqui nesse caso, quando que a gente vai usar o corpo mental aqui? É quando você deixa o corpo perispiritual em algum canto. No caso aqui, o corpo perispiritual ficou o quê? Dormindo. E o André Luiz, voltando para o André Luiz, ele com esse corpo mental, ele foi até a esfera onde estava a mãe. O corpo mental, É porque o corpo perispiritual dele é muito denso, não tem como ir. Mas em corpo mental ele pode, entendeu? Só que ele também não vai ficar muito tempo lá. É uma visita. É uma visita breve. Acredito que não. Justamente por isso que pode ir a outra dimensão, entendeu? Se fosse algo materializado, né, não, com certeza não iria. É um tipo de matéria, deve ser, mas assim, mais sutil e mais sutil, entendeu? O corpo mental pode ir? Pode. É isso que a gente, por exemplo, eu ia falar daqui a pouquinho nisso. A nossa querida irmã estava a perguntar se esse corpo mental ele pode ir a lugares inferiores. Quando a gente estuda as obras de André Luiz, em particular os Mensageiros, tem um momento que eles adentram em um hospital, vou chamar de hospital, mas é em
tipo um salão, onde tem mais de 2.000 espíritos adormecidos, entre aspas. Porque cada um vivia o seu drama e vivia. Então isso pode ser uma projeção do corpo mental, que é isso que a gente vai entender. Então aí eu me pergunto, o que vai na minha mente? A gente começa a entender a mente aqui como uma individualidade. E não tem como eu desencarnar e esquecer a mente. Entendeu? Vem comigo, vamos lá. A gente está começando a construir uma nova informação. Aquilo que nós chamamos de um corpo mental, criado pela própria mente. Ele diz, repetindo, meu corpo espiritual jazia prostrado no leito acolhedor, contudo, achava-me numa atmosfera reveladora e surpreendente. Não era dentro da casa e nem ali dormindo, em outro local. As imagens não vagueavam imprecisas. Não era imprecisa, era claro. A feição do que acontece no sono comum, que a gente fica meio assim, um sono meio, se a gente não sabe explicar muito bem, no caso dele não era imprecisa, era bem verdadeiro mesmo. Em que a pessoa, fim do sonho, é incapaz de qualquer consulta aos registros da memória. Isso não é assim. A gente sonha aqui, a gente acorda e diz, eu não sei, eu tenho assim, uma vaga lembrança. Não é assim que a gente faz aqui? Ele disse que lá não. Parecia um sonho, mas não era, porque ele tinha nítida consciência e lembrava de tudo o que estava acontecendo. Não era algo vago, era algo bem real. Ali, nesse local... Socorro, tu está entendendo, Socorro? Estou acompanhando. Esse corpo mental aí complicou mesmo. Complicou? Vamos descomplicar? Vamos. Eu não vou passar para frente enquanto nós não entendermos, Socorro. E nós temos que entender, todos nós temos direito de entender. Então não leve essa dúvida para casa, não. Traga para a gente, né? Então vamos ainda fortalecer essa informação de corpo perispiritual. Vamos fazer uma dramatização, certo? Vem a Elaine, vem a Kátia Soyug, vem, ok, espírito, perispírito, corpo físico. Vem cá, minha filha. Venha você, manequim. Então, nós temos corpo físico, perispírito e espírito. Agora eu vou pegar a Fernanda, a Fê, você vai ser o corpo mental. Nós estamos vendo aqui, de forma simbólica, 4 pessoas, cada pessoa vai simbolizar uma individualidade. Então, quando nós estamos encarnada, nós temos um corpo físico, matéria bruta. Nós temos um perispírito que envolve o espírito, porque o espírito ele não tem forma, diz o livro dos Espíritos, é uma chama, uma centelha. Quem dá forma ao espírito é o corpo perispiritual. E ele, o perispírito, ele comunica, porque ele é semimaterial. Então, é como se ele tivesse assim, ele tem um lado espiritual e um lado material. Justamente para que haja essa comunicação entre o corpo físico grosseiro e o espírito. Porque o espírito, ele não tem como atuar direto na matéria bruta. Ele precisa de um intermediário, que é o corpo perispiritual. Tá bom, desencarnou. Catinha desencarnou, acabou o corpo físico. Sepultamos o corpo físico. Logo, nós temos o perispírito e o espírito. E na cabecinha da Elaine, essa moça vermelhinha, que é justamente a cor do espírito, é um rubi. Daí Jesus falar a vinha do Senhor, né? Vinha, vinho, é a cor do vinho, né? Quanto mais evoluído, mais a intensidade, maior luz, maior brilho. Quanto menos evoluído, mais opaco, mais escurinho, mais horroroso, né? Mas no caso dela, o espírito superior, ela já está assim iluminada, né? Então, é o espírito.
O espírito, ele tem um corpo perispiritual. E o espírito, ele tem uma consciência da forma dele. Essa consciência da forma, de como é, cabeça, olho, joelho, pé, como diz lá a musiquinha, ele tem isso na mente. E isso a gente vai chamar de um corpo mental, que ele cria na própria mente. Então tá lá, a Elaine deu uma descansada, repousada no mundo espiritual, e o corpo perispiritual dorme, vai dormir o corpo perispiritual. O corpo perispiritual está deitado, dormindo. Logo restou quem? O espírito. E o espírito, que não precisa repousar, ele vai para uma nova dimensão. Só que ele não tem a forma, o espírito ele não tem forma. Logo ele vai usar a forma que ele tem na mente e cria uma forma mental. É o Matrix do filme. Socorro. Tu entendeu agora? Então é uma criação. E lá, essa forma, ela vai, obviamente, que não é uma matéria grosseira, mas essa forma vai interagir com outras formas. Só que as outras formas estão em perispírito. Então, sabe quando a gente... Lembra do livro Nosso Lar? Que quando o André Luiz foi lá no portão fazer um serviço para Narcisa, e o André Luiz veio pálido, porque ele viu um ser com um certo cordão luminoso. E ele ficou desesperado com aquilo, tomou um susto. O que era aquilo? O que era aquilo? Era um encarnado que, desdobrado, estava visitando a colônia. E não era qualquer um, não, para estar lá. E ele nunca tinha visto, ele se espantou. Então tá, nesse caso aqui, o corpo mental não é diferente. Qualquer um dessa esfera que ele vai encontrar agora com a mãe e com o pai, identificaram que aquilo ali era um corpo mental, não era um corpo perispiritual. Entendeu? Identificaram que aquilo ali não fazia parte, ele estava lá em visita. Vamos dizer que chega a ser quase que transparente. Entendeu? Ele não é de lá. Ele está só em visita mental. Agora foi, Socorro? Meninas, corpo mental, muito obrigada. Filho, muito obrigada. Fê, obrigada, Fê. Agora pergunte, meu irmão. Se o espírito quiser se transportar para outra dimensão, necessariamente ele vai criar um corpo mental ou ele pode ir sem uma aparência? Ele vai ter que ter uma aparência. Vai ter que ter sempre uma aparência. O que a gente entende o que nós... É porque, gente, é uma informação que devemos ter, mas isso não é uma necessidade. Entendeste? A gente tem que primeiro entender o perispírito. Então, se eu não entendo nenhum perispírito, eu vou querer estudar corpo mental, mas a gente pode saber que ele existe. Mas eu não vou me aprofundar nele. Eu tenho que me aprofundar em quem? Perispírito. Eu tenho que entender. Nem o corpo físico, né, Tati? Entendeu? Então, não é assim, não. A coisa é bem organizada. Agora foi? Oi? O corpo perispiritual, ele adoece por conta do espírito. Então, o corpo perispiritual adoeceu. Logo, quando eu criar na mente, eu vou criar o quê? Já adoecido. Que é o que está na minha mente. Os dois vão ser reflexo do que o espírito... Sim. O X da questão é sempre o ser pensante. Quem é o ser pensante? É o espírito. Tá vendo? É por isso que no livro A Gênese, os espíritos dizem assim: se você pensar em matar alguém, você já matou, através do corpo mental. Pensou, plasmou. E ficou impregnado no ambiente esse assassinato. Entendeu? Corpo mental. Então, eu não uso só quando estiver lá, aqui também. Entendeu? Vamos ver para onde ele foi com esse corpo mental. Ali, os quadros se haviam sucedido claros e firmes, diferente se ele estivesse sonhando.
Ali nesse local, ele diz, eu vejo claro e firmes, nada assim meio turvoso, não firmes. Demoravam-se amplamente marcados em minha recordação. Ele acordou e aquilo bem claro. Vamos ver. Vi-me. Ele está dizendo, eu era só uma luzinha, uma centelha. Não. Vi-me em criança. Ele começa, nesse estado, fazer um tour na última encarnação dele. Ou seja, ele está deitado, está revivendo toda a sua existência. Entende por que aqueles espíritos estavam lá naquele grande salão, na obra Os Mensageiros, deitados e cada um vivendo o inferno. Se as lembranças do senhor Frederico Figner não fosse boa, como é que ele ia estar nesse momento? Tranquilo? Então é por isso que nós falamos que o céu e o inferno é um estado de consciência. Então, dependendo das lembranças, e não é assim, eu vou me lembrar, não. Vai lembrar. E aí passa o filme na nossa cabeça. Tem um dos casos no livro Os Mensageiros, me perdoe eu estar sempre reportando as obras de André Luiz, mas são as obras que retratam também o mundo espiritual. Então, a gente atrás para enriquecer, para que a gente possa afirmar as lições. Então, lá tem um caso de uma senhora que ela vê constantemente um assassinato que ela cometeu. Ela matou o esposo. Ela matou, cortou ele em pedaços, colocou dentro de um saco, dentro de uma mala, levou até os trilhos do trem e ali ela soltou aquele saco por o trem estraçalhar tudo. Então, ela constantemente estava vendo essa cena. E isso é um inferno. O nosso irmão está aqui a nos perguntar quantas encarnações ele pode acessar no passado. Nós temos, muitas vezes, a gente não quer lembrar nem dessa. Porque o nosso passado nos condena. Ou seja, mas o que eu estou querendo dizer? A espiritualidade nos protege, porque se a gente acessar, a gente vai enlouquecer. A gente enlouquece de conhecer a nossa história. Então, nesse caso, e quase sempre, esse acerto de conta é da última encarnação. Mas a última encarnação, ela já é o resultado de tudo que eu sou. De tudo que eu construí ao longo de várias e várias encarnações. Esse serzinho que nós somos hoje é resultado do que a gente traz. Eu não preciso fazer uma regressão de memória. O que os espíritos dizem? Olha as tuas tendências. Olha os teus pensamentos. E aí você tem uma leve ideia de quem você foi. Esqueça que ele não te ama. Esqueça. Olha para o hoje, foca no hoje e te torna, possamos nos tornar pessoas melhores. Entendeu? A gente não dá conta, então não tem como. Vi-me então em criança, na terra em que nasci. Lembra? Ele era brasileiro? Vocês lembram que tinha trouxe todo o material? Em que nasci e recapitulei a peregrinação do velho mundo. Porque lembra? Ele saiu da Europa, foi para os Estados Unidos, depois foi para Belém do Pará, passou aqui em Manaus e acabou se firmando no Rio de Janeiro. O rapaz andou bastante. Ele diz, a peregrinação do velho mundo para a América, com uma riqueza de particularidades que me espantava, como se fossem acontecimentos da véspera. Reviu tudo. Revi naquela maravilhosa e inexplicável digressão da mente, ou seja, viagem da mente, afetos preciosos, e abracei meus pais, viajando através de lugares desconhecidos. Então, ele fez uma regressão, repassando toda a sua existência,
Depois visitou alguns lugares e ainda pôde abraçar seus pais. E a gente brigando aqui por besterol, aqui na Terra. Olha o tanto de vida no mundo espiritual. E a gente aqui se bananando por causa de besteira. Se complicando. É para acabar. Né? Então, isso é mundo espiritual, isso é vida. Então, são essas lembranças que poderão nos aprisionar ou nos libertar. Tia, aqui mesmo, não teve um caso de um assassino que foi recolhido? E quem estava atrapalhando era a culpa que ele carregava, mas lembra que ele se dedicou mais de 30 anos no trabalho do bem, e isso foi suficiente. O que a misericórdia divina quer não é nos punir, em absoluto, é que o filho possa voltar de volta ao aprisco. É isso. Então, eu não tenho, gente, nós não podemos voltar atrás e corrigir, está feito. Mas eu posso hoje me tornar um humano melhor. Como nós vamos estudar na obra Missionário da Luz, que eu achei fantástico. Se nós ainda não conseguimos amarmos uns aos outros, que nós pelo menos façamos a caridade. Tá para ti? Nós vamos estudar no missionário. Eu estava lendo, achei isso o máximo. Então, se você ainda não consegue amar, então pelo menos faça a caridade. Porque a caridade é instrumento para desenvolver o amor. A caridade não é o amor, é só um instrumento. Lindo, né? Eu amo o Espiritismo. Amo, sou apaixonada pelo Espiritismo. Foi bom? Ficou claro? Lemos um item, mas eu digo, esse item vai dar muito material, vai ser muito bom. E o próximo encontro nós vamos estudar reanimado. Então tá. Nenhuma pergunta mais? Todo mundo entendeu agora? Deixa eu passar aqui meus olhos. Todo mundo entendeu? Corpo mental, tá todo mundo pronto? Entendeu, Moniquinha? Entendeu? Tá ferrado? Não diga uma coisa dessa. Fale isso não. Então, meu corpo mental, ele precisa, com o meu trabalho, a minha moralização é que o meu corpo mental se tornar melhor. Pode ser assim? Não necessariamente, não. O corpo mental é uma criação da mente. Sim, mas se eu tiver uma mente perturbada, se tu tiver uma mente perturbada, tu vais viver perturbada onde você estiver. O corpo mental é só uma roupa, é mais uma roupa, criada por você. Entendeu? A perturbação não é do corpo, é da mente, do espírito. Entendeu? Para ir a um determinado local que não vai... Então, ou seja, no mundo físico, eu deixo o corpo e vou para uma dimensão com o meu corpo perispiritual. No mundo espiritual, eu deixo o perispírito e vou para algum lugar com o corpo mental. Entendeu? Agora é assim, por exemplo, no caso dessa senhora, que ela assassinou o marido e que ela via aquilo repetir constantemente, né? Ela vive mentalmente aquilo. Mentalmente ela está vivendo aquilo, ela está ali. Ela vive mentalmente. Então, aquilo acontece constantemente, aquilo fica repetindo na mente dela. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós já estamos bem atrasadinhos. É muito atrasado. Nós somos espírito muito atrasado. Sabe, a gente já está muitos séculos batendo em ponta de faca. Mas muitos séculos mesmo. Então a gente tinha que fazer um esforço para nos tornarmos pessoas. A gente tem que fazer um esforço, não é para ser santo, não. A gente tem que fazer um esforço para ser humano. Sabe? Nós temos que passar por cima desses comportamentos inadequados. Gente, às vezes a gente toca o terror dentro de casa. A gente é azedo dentro de casa. Vamos ser gente. Sabe?
A gente tem que mudar. Faz uma autoavaliação. Você é aquela pessoa que fica reclamando de tudo dentro de casa? Isso não é legal. Né? Uma pessoa que fica brigando. Eu tenho certeza que vocês são espíritos, vocês não brigam mais dentro de casa. Vocês não brigam mais. O espírito, a gente tinha que trabalhar isso dentro da gente. A nossa atitude tem que ser diferente. A gente precisa urgente copiar Jesus. Urgente melhorar. Lembrar de tudo aquilo que a gente estuda aqui e se esforçar para viver isso dentro de casa. Porque, como vocês sabem, porque é só por uma hora. Daqui a pouco todos nós iremos desencarnar. E aí, a gente vai chegar do outro lado com que cara? Você levantou sua mão? Somos resultado do que fizemos de nós mesmos. Eu digo, gente, que a evolução ela é cartesiana. Quando a gente fala em lei de ação e reação, isso é matemática. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Então é por isso que nós falamos que o céu e o inferno é um estado de consciência. Olha para o hoje, foca no hoje e te torna, e possamos nos tornar pessoas melhores. E a gente brigando aqui por besterol, aqui na Terra. Olha o tanto de vida no mundo espiritual e a gente aqui se bananando por causa de besteira. Se complicando. É para acabar, né? Então, isso é mundo espiritual, isso é vida. Então, são essas lembranças que poderão nos aprisionar ou nos libertar. O que a misericórdia divina quer não é nos punir, em absoluto. É que o filho possa voltar de volta ao aprisco. É isso. Então, eu não tenho, gente, nós não podemos voltar atrás e corrigir. Está feito. Mas eu posso hoje me tornar um humano melhor. Se nós ainda não conseguimos amarmos uns aos outros, que nós pelo menos façamos a caridade. Nós já estamos bem atrasadinhos. É muito atrasado. Nós somos espírito muito atrasado. Sabe, a gente já está muitos séculos batendo em ponta de faca. Mas muitos séculos mesmo. Então a gente tinha que fazer um esforço para nos tornarmos pessoas. A gente tem que fazer um esforço não é para ser santo, não. A gente tem que fazer um esforço para ser humano. Sabe? Nós temos que passar por cima desses comportamentos inadequados. Faz uma autoavaliação. Você é aquela pessoa que fica reclamando de tudo dentro de casa? Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar?
E assim agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos ao nosso Senhor Jesus e aos amigos espirituais aqui presentes por mais uma oportunidade de estudo, de reflexão e de advertência. Graça te damos, Senhor.